Fala pessoal, tudo bem? Então a gente começa aqui a configurar o nosso modelo 11, né, da aula 9. É um modelo que a gente vai trabalhar com as questões de fitting das curvas e dos dados, né? É importante que vocês tenham feito o download da planilha que está lá no SIGA, tá bom? Então a planilha com informações adicionais para a gente inserir no nosso projeto. Então, aqui na nossa linha a gente vai ter um source, e eu vou colocar um outro source aqui, porque a gente vai ter que ter uma parte da linha, né, que vai comparar os melhores fittings com a normal, que é justamente uma das perguntas que existe lá na atividade. Então eu vou criar uma linha para normal e uma linha para melhor distribuição. Então coloquei aqui o processo, eu vou colocar, não vou pôr o processo, não vou pôr primeiro um kiwi, depois eu vou alinhar o kiwi. Vou precisar de um processor aqui em cima também, e depois uma saída. A linha é bem simples, né? Mas a gente vai ter outros trabalhos aqui que não é só necessariamente a questão do processo. Alinhei a parte de baixo, agora eu vou alinhar a parte de cima. Vou colocar aqui com 7. Aqui também com 7. Aqui com 7. E aqui com 7. Bom, os nomes em si também não vão fazer muita diferença para a gente, né? Então, vou fazer as ligações de fluxo aqui em cima. Agora as ligações de fluxo aqui embaixo. E eu preciso começar a entender o que o meu sistema está falando aqui para a gente de informação. Vejam, né? Só, tem... O que a gente tem de informação aqui então? Eu tenho que existe uma cronometragem feita pelo trabalho do João. Essa cronometragem foi feita em tempos distintos, né? Então aqui ele está me falando que o turno vai das 8 até as 17 horas, sendo que da meio-dia às 13 horas ele não trabalha. Eu poderia colocar o João aqui, poderia colocar um operador aqui no processor, mas eu posso inserir isso aqui também direto nas minhas máquinas, né? Só que o turno, na verdade, eu coloco aqui como uma timetable. Então eu venho em Tools, adiciono aqui no mais, né? Clico numa timetable e a gente já viu aqui o select. A gente vai ter os dois processos dentro dessa timetable. A gente já viu isso em atividades passadas, mas é só configurar uma timetable. Então, coloco os dois processos e vou aqui para a tabela, né? Na tabela, eu vou colocar que é uma tabela baseada numa repetição diária. E aqui é importante lembrar que eu coloco o período que não trabalha, né? Então, aqui eu vou setar o período que não trabalha. Ele começa às 8, né? Ele tem que começar às 8, meio-dia. Ele não tem atividade da meio-dia a 1, né? E depois das 17 também eu não tenho mais atividade. Então vou zerar aqui meu turno porque aqui não vai acontecer. Então, só para a gente checar, vai ser das 8 até o meio-dia, depois do meio-dia para o almoço, depois da 1 às 17. Vou dar um apply e um ok. Se eu rodar aqui, ó, vou dar um reset, run. Tá acontecendo aqui, né? Ó, tá lá, tá processando. Aqui também tá processando, né? Ó. A ideia é que quando chegar ao meio-dia,
acelerar aqui para ele chegar no meio-dia rápido. Quando chegar ao meio-dia, olha lá, essas máquinas devem ficar paradas. Vamos ver? Aí, ó, pronto. Está rodando o tempo de simulação, mas elas estão paradas por conta do schedule down, que é a questão do turno, tá bom? Então, nossa lógica está funcionando. Outra coisa que ele falou também é que tanto no Source 2 quanto no Source 1, né, nas duas entradas, as entradas agora elas não chegam mais por intervalos de chegada, né? Elas chegam de uma forma agendada. E agendada como, né? A gente vai editar uma tabela aqui dizendo que no tempo zero chega uma quantidade de 1000 produtos. Tanto para o Source 2 quanto para o Source 1. Então, no Source 1 também vamos mudar aqui Schedule, e essa tabela aqui também vai ter uma quantidade de 1000 produtos. Vamos dar um Stop, Reset, Run. Olha lá, chegaram os 1000 produtos e aí eles estão sendo processados ao longo das atividades, né? Muito bom. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente tenha, eu posso trazer aqui também um text e colocar aqui, ó, que eu vou chamar de melhor distribuicão. E a melhor distribuição eu vou deixar aqui para cima. E aqui eu vou chamar de normal, que é a comparação que a gente quer fazer, né? Entre a normal e a melhor distribuição da produção no final. Então, olhando para cá, a gente já tem o nosso modelo pronto, né? E aí eu fiz o download da planilha lá, vou mostrar para vocês como é que ficou então. Então, fiz o download, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho a quantidade de tempos que foram medidos, cronometrados, né? E aqui as distribuições que são feitas de acordo com as comparações que a gente quer fazer. Então, a primeira, aqui eu já separei, né? Essa parte não tem na planilha, mas eu já construí aqui. Primeiro eu quero fazer com que esses valores todos, eles sejam representados por uma única distribuição do dia inteiro. Então essa vai ser a primeira configuração. E aí a gente vai achar a melhor distribuição e a distribuição normal, tá bom? Então, vou copiar esses valores aqui. Copiar são 60 valores, então copiei. Volto lá para o meu Flexim e agora eu vou fazer o fit dessas informações. Então, eu venho aqui em Toolbox e agora no mais eu vou vir aqui em Statistics e achar um Fitted Distribution. Então, o que vai acontecer aqui agora? Agora eu vou começar a inserir os meus valores. São 60 valores. Eu vou abrir 60 linhas e eu colo aqui aquelas informações que eu copiei. A hora que eu faço isso, eu já posso pedir para que ele ache a melhor distribuição dessa amostra que eu mandei para ele. E aí eu clico aqui, ele está gerando para mim quais são as melhores distribuições. Então ele achou aqui que para um primeiro momento, olhando para o dia inteiro, né, para todas aquelas medições, a melhor forma de fazer a representação desses dados é uma Johnson Bounded, é uma distribuição Johnson Bounded com essas características. Então venho aqui, dou um Ctrl C e vou vir aqui no meu processo de melhor distribuição e vou vir aqui no meu Process Time e colo. Agora o meu processo ele vai estar sendo representado por esse tempo de processo que foi feito pelo FIT. Ainda no FIT, o que eu quero fazer também? Eu quero comparar esse processo com o normal. Então eu venho aqui, pego a normal que ele achou, a melhor normal que ele achou para representar esse processo, essas informações, né?
dou um Ctrl C e colo isso aqui no meu processo que representa normal. E aí, se vocês verem agora, eu vou ter, dou um reset run, eu vou ter um processo de produção diferente aqui, tá bom? De um para o outro. Se eu acelerar aqui, eu chego até o final do meu dia aí com... Na verdade, ele não parou no dia, né? Mas ele está tocando vários dias. Eu posso até fazer isso, eu vou dar um stop reset e dizer que o runtime vai ser das 8 até aqui às... Vou colocar às 17. Posso colocar aqui até às 18, porque daí o próprio modelo lá vai parar quando a gente tiver o turno. Então, configurei aqui. Na hora que eu der um reset run, vocês vão ver que ao final do dia nós vamos ter ele parado aqui, tá vendo? E uma quantidade de produção X, que a gente vai ver aqui, ó, 489 e assim por diante, tá bom? Dei um reset, um stop reset. Por que a gente está fazendo isso? Porque agora eu quero entender, né, se esses valores eles estão próximos dos valores que a gente achou aqui, ó, de produção real do dia, né? Então aqui são os valores de um dia de produção, né? Desculpa, não são valores de um dia de produção, são réplicas que a gente fez, são dias de produção que são medidos, tá vendo? E aí eles pegam e é uma representação real. Eu quero comparar esses valores que eu achar aqui no modelo de simulação para ver se eles estão sendo representativos com relação à realidade do meu modelo, tá bom? Então, vou começar a fazer agora aqui no Flexim a questão dos experimentos. Bom, pessoal, como é que eu vou fazer então a questão do experimento, né? Então eu venho aqui em Performance Measure Tables e eu vou ter que adicionar algumas Performance Measures. E o que eu quero medir? Né? Eu quero medir o total produzido da melhor distribuição e o total produzido da normal. Então, qual que é o valor que eu vou pegar aqui então? Então, da melhor distribuição, eu vou ter que vir aqui no modelo. Total produzido, ele vai estar no Sync 1, as estatísticas de input. E aí eu vou pegar uma estatística de objeto individual, né? É o input. Eu quero saber o quanto que chega de input lá. E agora, para normal, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer para o Sync 2. Estatística, input. Muito bom. Se eu apertar um Reset Run, eu vou ver aqui, ó, isso acontecendo ao longo do meu turno, né? E aí você vai ver que existem diferenças, porque agora os tempos de processamento são diferentes. Bom, pessoal, então já configuramos então as medidas de performance, né? A gente já colocou aqui. O que a gente precisa fazer agora é configurar um experimento. Então eu vou em estatística, experimento. E eu preciso tomar um cuidado aqui para configurar o tempo que eu quero de experimento, né? Então eu quero das 8 até às 17 horas, tá bom? Vou colocar 30 cenários, porque são 30 informações que a gente tem lá. E aí eu vou rodar o quê? Eu vou rodar, eu vou apagar aqui porque eu já tinha feito um cenário, né? E aqui eu vou rodar então aquelas performance measures, que elas vão rodar aqui com 30 replicações. Então, na hora que eu apertar Run aqui, vocês vão ver que
E eles vão começar a rodar aqui e já temos o resultado. Ó. A hora que eu coloco no View Results, a gente vai ver o total produzido no melhor, na melhor distribuição e na normal. Só que eu não quero na questão de Blockspot, não. Eu quero na questão de dados normais, tá vendo? Então, esses aqui são os dados das aplicações. E para que eu preciso disso? Porque eu vou fazer as comparações lá conforme a gente falou, né? Eu vou colar, Ctrl C, vou colar lá na minha planilha de Excel. Então eu venho aqui, deixa eu ver se eu já consigo colar especial aqui. Não, eu vou ter que colar em algum lugar aqui. Colar. Aí eu vou recortar. E não, eu quero colar transposto. Vou ter que fazer isso de novo. Vou ter que Ctrl C de novo. Copiar, né? Agora eu posso colar transposto. Muito bom. Vou deletar esse aqui. E agora eu volto lá no Flexim para fazer a mesma coisa agora para o total produzido por uma normal. Ctrl C. Colei. Vou dar um Ctrl C de novo. E agora eu vou colar transposto. Muito bom. Então aqui a gente já fez o fitting olhando para todos aqueles valores da planilha como se eles fossem uma distribuição só, esses valores aqui, ó. Como se eles fossem uma distribuição só. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para eles pensando em separar os períodos, tá vendo? Eu tenho um período manhã e um período tarde. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então a gente volta para o nosso modelo do Flexim. Eu vou fechar aqui esse experimento. E aí, eu vou precisar agora, né, achar uma nova distribuição, só que agora com 30 números, porque eu vou pegar um período por vez. 30 números. Eu vou ter aqui 30, né? E eu vou pegar os números da manhã, que é aqui até o meio-dia. Vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui. A hora que eu colo aqui, eu vou pedir de novo, né, para eles acharem, para o fitting, né, achar o fit distribution, achar uma curva. Ele achou essa, chama Cauchy. Eu vou pegar ela agora e eu vou dizer o seguinte, vou copiar ela e eu vou dizer que agora aqui no meu processo, né, process time, ele não vai ser só por um process time, ele vai ser por um by time of day. Então, by time of day, ele vai dizer o seguinte, ó, que das 8 até ao meio-dia, a gente vai ter essa distribuição Cauchy aí, tá bom? Que mais? Vou pegar também a normal. Que esses dados me geraram. Aí peguei essa normal e vou fazer a mesma coisa agora, só que para o processo aqui da normal. Então eu vou dizer que o process time agora ele é by time of the day. E aqui das 8 até meio-dia eu vou ter essa distribuição normal aí, tá bom?
Bom, fiz esse fitting. Agora eu vou fazer um novo fitting. Vou pegar aqui agora. Deixa eu renomear esse aqui. Esse aqui é o fit 2 manhã. Esse aqui eu vou chamar de fit 1. Fit 1. Muito bom. Agora eu vou precisar de um novo. Com 30 números. Mas agora nós vamos fazer para a parte da... com 30 linhas, né? Agora para a parte da tarde. Então, vou voltar lá na planilha do Excel. Pegar os valores da parte da tarde e copiar. Ctrl C. E copio aqui. Vou gerar de novo duas curvas. Agora, para a parte da tarde, ele gerou uma Laplace, que eu vou copiar. Ctrl C. E vou vir aqui no meu modelo. Espera aí que agora tem um monte de curva aberta aqui. Vou vir aqui de novo no By Time of the Day. E aí aqui dá uma. A uma não, porque a uma ele vai estar parado, né? Mas eu posso colocar também, não tem problema. Até a 5 ele vai trabalhar de acordo com essa distribuição Laplace. Muito bom. E assim como eu achei uma Laplace, eu vou achar uma normal aqui também. Que eu vou copiar. E vou colar aqui nesse processo. Muito bom. Vou chamar essa aqui de fit 2. Tarde. E aí eu vou dar um stop, reset e vou dar um run. Aqui, ó, ele já começa a rodar e ele vai rodar até as 18, assim como no outro modelo, né? Agora, eu vou voltar no meu Experimenter e eu vou configurar agora um novo experimento, experimento 2. Na verdade, eu não preciso nem rodar o experimento 2, eu posso rodar o experimento 1 mesmo. Vou só deletar os resultados porque, de fato, agora eu vou ter os resultados desse novo processo. Então, venho aqui, posso manter o mesmo experimento, rodo de novo. E aí a gente vai ter lá depois, ao final, aqui ó, View Results. Eu vou ter aqui os dados. Agora, dessa questão manhã e tarde. Então, vou colar aqui. Só para dar um Ctrl. Posso dar um Ctrl X, né? Não, Ctrl X não dá. Ctrl C. Agora aqui eu vou colar transposto. Muito bom. E aí, agora eu volto lá no experimento e pego total produzido. Ctrl C, vamos ver se ele vai gerar o mesmo, né? Aqui para o Excel. Dá normal. Não pegou, né? Então eu vou ter que selecionar de novo. View Results. Raw Data. Ctrl C. Cola aqui, dou um Ctrl C de novo. E cola transporte. Vou apagar isso tudo de uma vez aqui. Muito bom. Então agora, o que a gente está falando para fazer aqui? Fizemos um por melhor período, né? Agora, nós vamos fazer
de acordo com o horário, né? Então, assim, nós vamos ter agora 15 replicações para cada horário. E aí nós vamos achar a melhor fit para cada um desses horários. Então, a gente sai daqui, vou deletar esses resultados, vou fechar esse aqui. Agora nós vamos achar novos fits. Vou achar. Aqui vai ser o fit 3. Fit 3. 01. E aqui vão ser 15. Vou pegar os 15 primeiros resultados aqui. E vou achar uma curva aqui que vai servir para os meus horários agora das 10 ao meio-dia. Então, vou copiar esse aqui, dar um Ctrl C. Vou editar aqui o meu melhor distribuição. Vou vir aqui no período do dia. Opa, desculpa, esse aqui é das 8 às 10. Então, Ctrl V. Ctrl V. Muito bom. E vou pegar a normal desse aqui também para colar no meu processo 1. Então, das 8 às 9 vai ser esse e das 9 às 10 vai ser esse. Muito bom. Agora eu vou adicionar outro fit. Agora vai ser o fit 3. 02. Que vai ser relacionado aos horários das 10 ao meio-dia. Ctrl C. Que são 15 linhas. Ctrl V. Vou gerar a melhor distribuição. De novo, copio aqui. Levo lá para o meu processo. Aqui na melhor distribuição das 10 e das 11. Vou colocar aqui meio-dia, ele não vai trabalhar também, mas ele vai trabalhar com essa melhor distribuição. E cadê a normal aqui? Normal. Vou copiar a normal aqui, ó, para dizer que nesse processo aqui também, by the time of the day, então das 10 às 11, vou colocar meio-dia também, a gente vai ter esse fit. Agora eu vou ter um novo fit, que vai ser o fit 3. Fit 3. 03. E aqui continuam sendo 15 linhas. Só que agora eu vou começar a pegar os horários da tarde. Então dá umas 3. Ctrl C. Volto aqui para o Flexinho. Colo. Gero a distribuição. Já copio ela aqui, ó. E vamos lá para o processo de novo. Então, processo 2, by the time of the day. Da 1 até as 3, a gente vai ter, né, da 1 às 2 e das 2 às 3, a gente vai ter essa Johnson aí, tá bom? Vou pegar o valor da normal aqui também, Ctrl C, e já vou colar no processo 1 também. Então aqui, Ctrl V, Ctrl V. Vou gerar também um novo fit. Agora é um fit 3. 04. Essa agora vai ser o fit do último período. Então venho aqui e pego das 3 às 5. Ctrl C.
Vou colar aqui. Opa, Ctrl V. Gero a distribuição. Copio esse Laplace aqui no meu processo 2. Então, ó, lembra que mesmo que eu passe, né, o próprio turno vai parar, tá bom? Então aqui eu coloquei um a mais só para garantir, mas o próprio turno vai parar. E vou copiar aqui também a normal. Cadê a normal? Aqui. Vou copiar a normal. Fecho aqui. Vou para o processo 1. By the time of the day. E é das 3 até as 5. Dou um stop reset. E agora volto lá para o Experimenter. No meu Experimenter eu vou rodar de novo, né, o experimento agora com essas novas configurações. Na hora que ele rodar, ele vai me gerar aqui de novo os resultados da melhor distribuição. Então aqui os 30, né? Ctrl C. Vamos aqui para o Excel de novo. Ctrl V. Aí aqui eu vou dar um Ctrl C de novo. Ctrl C de novo. E vou colar aqui agora como transposto. Vou fazer isso também, aqui de novo, né? Mas para o total produzido pela normal. Vou copiar. Ctrl C. Já vou fechar aqui. Fechar aqui também. Colo aqui. Dou um Ctrl C. Colo aqui como transposto. Muito bom. Então agora, pessoal, eu já tenho o que eu preciso para avaliar se as distribuições que eu encontrei baseado nessas segregações, se elas vão poder representar a minha produção real, tá bom? Então, vou pegar esses dados aqui e vou copiar e colar no Minitab. Bom, do jeito que os dados estão aqui, eles não vão ser reconhecidos no Minitab, porque o Minitab ele não pode ter, o nome da coluna só pode ser um, né? Não tem como pegar aquela coluna mesclada que eu fiz ali, tá bom? Então vocês vão precisar fazer essas adequações e deixar que cada coluna, né, tenha o seu título aí de acordo com o que vocês imaginar, né? De acordo com o que está aqui na planilha do Excel, mas com o nome que vocês colocarem. Então aqui eu coloquei como a produção real, aqui é o melhor do dia, melhor do período e melhor da hora. E aqui é o normal do dia, normal do período e normal da hora, que são as sequências que estão aqui no nosso Excel. Adicionei aqui também uns lugares para a gente colar os p-values, que vão ser os valores que a gente vai analisar a relação entre essas duas distribuições. Então vamos lá para o Minitab. E aí, agora eu vou vir aqui em assistente, teste de hipótese, e eu vou escolher aqui um teste de hipótese para 2 amostras. A hora que eu clico na amostra 1, então, eu vou colocar a real, né, dou 2 cliques. A amostra 2, eu vou colocar como a melhor do dia. E aí eu quero que... o que eu quero determinar é que a média real é diferente da média MD, tá bom? Então, quando eu clico no OK, ele vai dizer o seguinte, ó, a média real é significativamente diferente da média do melhor do dia, por quê? Porque o meu p-value é menor do que 0,05. Se eu olhar aqui, ó, cadê o p-value aqui? Ele fala que o meu p-value é 0,01. Cadê?
Aqui ele não deu o p-value, né? Mas o que ele está dizendo então? P-value menor do que 0,05. Essas amostras são significativamente diferentes, tá bom? Então, não consigo dizer que a gente tem aí as distribuições representando o que eu queria. Deixa eu ver se eu acho o p-value aqui. Ele não trouxe aqui o p-value. Bom, então já temos aqui a informação de que esse primeiro aqui não é igual. Depois a gente pode fazer um outro teste para achar as amostras, né? Então eu vou dizer aqui no Excel que não é semelhante. Bom, vamos agora fazer a outra comparação. Vamos pegar aqui, vamos editar, né? Opa, não é esse. Aqui. Então, do real agora eu quero fazer pro normal dia. E aí, ó, de novo, né? Aqui está falando, ó, p-value igual a 0,002. Então, ele ainda é menor do que 0,05. E isso diz que as médias são diferentes, né? Então, deixa eu anotar aqui. O outro tinha dado que era menor do que 0,01. Menor do que 0,0001. Aqui deu 0,002. Então, isso de novo está me dizendo que a gente não tem relação estatística, né? Não consigo dizer, tá bom? Lá, a média real é significativamente diferente da média do normal dia. Vamos para o próximo, então. Agora nós vamos editar aqui do normal do dia, vamos para o melhor. A média real do normal do dia. Peraí, esse já foi, né? Desculpa, fiz errado aqui. Eu vou pegar aqui agora. Eu vou pegar a média real com o melhor do período. Eita, não... Dá 2 cliques, né? Te falar, então vamos lá. Agora sim. Normal dia, eu quero o melhor do período. Esse aqui. Quando eu dou OK, então, ele mostra que a média real é significativamente diferente do melhor da média do dia, né? Então aqui, ó, p-value deu 0,012. 0,012. Vamos para o próximo. Vamos alterar aqui do real agora para o normal do período. A média real é significativamente diferente do normal do período, olha lá. 0,001 p-value.
deu 0, bom, vamos então agora do real para o melhor. Vamos ver se ela é diferente. Ela é diferente. As médias são diferentes. Né? Olha lá. Opa, peraí. Aqui deu 0,001. E agora vamos ver aqui. Deu também um p-value menor do que 0,01. Então, pelos valores médios, a gente pode ver aqui que no teste do Excel, a gente não tem amostras que estão dando resultados significativos quando a gente fala quando a gente fala em comparação com o real. Mas existem alguns fatores que a gente pode analisar aqui para entender que, por exemplo, quando eu chego na melhor distribuição por período, é onde eu tenho a melhor forma de me aproximar do que é do que é esses valores reais, né? Então, essa estratificação por período se mostrou mais vantajosa para o que a gente está fazendo do que necessariamente as outras informações. Outra conclusão que a gente pode ter também é que em algum momento algumas dessas escolhas que a gente fez dos fits, né, pode ser que ele tenha entrado numa cauda ali da distribuição e aí compromete alguns valores ali da produção, né, na simulação. E aí a gente selecionar outras opções que estão próximas ali das questões de melhor fit pode fazer com que a gente chegue em valores de p-value melhores também, tá bom? Mas então é isso, pessoal. A gente se vê então nas próximas aulas.